E a gente começa falando de mudanças no primeiro escalão do governo federal. O presidente Lula anuncia a nomeação do economista Carlos Vieira Fernandes para a presidência da Caixa Econômica Federal. Ele vai ocupar a posição de Rita Serrano, funcionária de carreira e também economista que presidia o banco desde janeiro. A mudança ocorre após meses de pressão do Centrão pela troca no comando da estatal. Carlos Vieira já exerceu cargos de confiança em ministérios de partidos do bloco, foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. William, vou começar com você hoje, perguntando a sua análise dessa história. O que eu posso resumir para o ouvinte é que o Centrão agora entra com os dois pés num dos principais bancos estatais do país. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio Itatiaia. E qual é a grande novidade? O Centrão é o Centrão. É aquele que não tem nenhum pudor em negociar. Ele quer estar no poder, ele nem precisa ser o poder, mas ele quer estar no poder. E por trás disso tudo, né, a gente viu o Bolsonaro dizendo: olha, eu não vou fazer acordo com ninguém, não vou fazer distribuição de cargos. No final do governo, estava todo loteado pelo Centrão. Porque é simples, gente. Ou você cede às pressões do Centrão, ou você não aprova as pautas importantes que você precisa aprovar. Nós temos aí juros sobre capital próprio, subvenção do ICMS, orçamento 2024, reforma tributária. Sem apoio do Centrão, o Lula não faz nada. E eu não sei se a gente ainda vai acreditar, né, em conto da carochinha, em mundo da Alice, mas é a nossa realidade, é a troca de favores, a troca de cargos, e o Centrão sabe fazer isso muito bem. Ele quer estar no poder. O que eu fico me questionando é o seguinte: para que eu quero a Caixa Econômica Federal? Para que eu quero determinado cargo? Qual é o meu objetivo? Porque quando eu pego o histórico do Centrão, eu vou encontrar ali um emaranhado de denúncias de corrupção. Então, que os mecanismos de controle nos ajudem nessa troca de favores. Ô, Mal Camargos, eu vou dar uma pivotada na nossa pauta aqui e vou juntar esse tema com o tema 4, que fala das pautas econômicas no Congresso, porque me parece que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque logo após esse anúncio, Lira coloca para votar na Câmara dos Deputados o projeto de lei que prevê a taxação das offshores e dos fundos exclusivos, né? E o governo conseguiu uma vitória, ou o Lira conseguiu uma vitória expressiva lá na Câmara em torno disso. É lógico que teve outras votações também importantes no Senado e tudo, mas essa especificamente me parece estar muito ligada à indicação desse novo presidente da Caixa. Hoje eu estava lendo o Reinaldo Azevedo, ele conceitua como lirismo de resultado. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes, bom dia, amigos. É muita coincidência, né? No mesmo dia em que o presidente Lula cede a chefia da Caixa ao Centrão, a pauta econômica do governo avança na Câmara dos Deputados. Não é coincidência, é resultado do achaque. E o que é o achaque? É tirar vantagem mediante ameaça ou chantagem. Não há dúvidas que o Arthur Lira, o Centrão, faz uma extorsão. Ora pede dinheiro com a liberação de emendas, pede não, cobra, exige. Ora cobra por cargos. Que cargos no limite? O William não quis dizer isso, mas a gente pode falar. Cargos como presidente da Caixa significa também dinheiro. A própria Folha de São Paulo hoje traz uma matéria do filho do Arthur Lira negociando espaços de publicidade dentro da Caixa. Logo, a gente vê que cargos também geram dinheiro. E aí, em contrapartida, é muito triste ver que, por exemplo, um governo que tentou montar um primeiro escalão mais diverso, que tinha 3 mulheres, com várias mulheres, já demitiu 3 delas, sempre pela pressão do Centrão. Primeiro a Rita Serrano, primeiro saiu a Ana Moser, saiu também Daniela Carneiro e agora sai Rita Serrano. O governo vai ficando com a cara do Centrão. E a cara do Centrão é muito diferente da cara da sociedade brasileira. Ela é masculinizada, ela é corrupta, ela é diferente do que é a vida de cada um de nós. Rita Mundinho, o Centrão entrando com tudo aí na Caixa Econômica Federal, um banco que, enfim, financia muitos projetos por aí, é um banco de liberação de dinheiro também para pessoas mais pobres, as questões sociais, todas estão ali na Caixa e é um ponto estratégico pelo Centrão, porque ele queria muito e conseguiu. Bom dia.
Júnior, tragédia anunciada, bom dia. Nós estamos vendo de forma rápida o governo Lula se transformar na Dilma 3, ou Lula 3, tanto faz. Havia no governo passado, eu falei isso muito aqui na Itatiaia, nós saímos de um governo que tinha um viés técnico para um governo político. Quando você faz uma aliança de Lula a Alckmin, passando pelo PSOL e por Simone Tebet, não tem outra coisa. Nós estamos colhendo aquilo que essa aliança plantou. É a politicagem, é a volta àquele modelo de capitalismo de Estado. Mandam os políticos, mandam os partidos. Temos que ter uma reforma política ontem. Eu sou totalmente a favor do parlamentarismo. Troca-se, né, o chefe de governo e deixa lá o chefe de Estado. E é a tragédia anunciada da corrupção voltando com força para o uso político das empresas públicas. A Petrobras perdeu 6% em um único dia pelo anúncio da mudança de estatuto. O lucro do BNDES já caiu 45%. E agora é a vez da Caixa, de porteira fechada. Esse foi o nome dado, de porteira fechada. Todos os cargos da Caixa dados ao Centrão de Lira. O que a gente poderia esperar de um governo desse? Nada além disso. Ô Marcelo da Fonseca, se o aniversariante do dia, Eduardo Costa, estivesse aqui e abrindo parêntese, mandando um abraço, desejando saúde e mais sucesso ainda para o Eduardo nesse dia do aniversário dele, ele lembraria que Lula sempre falou e nunca negou que governaria com quem ganhou, com quem tem voto, né? Agora, entra governo, sai governo, o Centrão está ali, ao redor, com um satélite ali e dando oportunidade, caem para dentro. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu não tenho nem muita surpresa nesse assunto, né, Júnior? Porque o que está acontecendo agora aconteceu com o Lula lá atrás, no primeiro mandato, aconteceu com a Dilma no primeiro mandato dela também, e também aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também teve que começar a abrir mão de alguns cargos técnicos para adequar, para conseguir ganhar espaço, né, no Congresso, para conseguir aprovar algumas propostas. O interessante desse caso, né, que a gente viu no início do semestre, o Lula falando com o Arthur Lira, presidente da Câmara, que ia empurrar essa mudança na Caixa para o ano que vem. Né, o Lula tentou mostrar uma força ao presidente da Câmara dos Deputados. Só que isso, na prática, ele viu que isso não poderia acontecer, porque senão não votaria nenhum dos projetos que é de interesse da área econômica do governo dele. Então, um mês depois do Lula falar que a indicação da Caixa vai ficar para o ano que vem, o que acontece? O Lula volta atrás, demite a ministra e dá espaço para o Lira. Então, é uma situação que já era bastante esperada, né? Porque o governo não tem força, ele não tem uma maioria no Congresso. E também me chama a atenção, né, quando a gente vê essa mudança do que é o desejado e do que é a política real. O governo Lula, que chegou falando espaço para as mulheres, né, nos ministérios, em cargos de imposto, perdendo cada vez mais isso, né? O Malco citou aí os 3 cargos que já foram mudados, e tem várias outras mulheres que estão perdendo espaço. Estão perdendo poder, porque o jogo político fala isso. Agora, eu queria responder a pergunta do William, né, quando ele fala, eu queria entender por que o Centrão quer a presidência da Caixa. Tem sim, é um banco que atende milhões de pessoas, mas tem um ponto principal e mais estratégico em relação à Caixa. A Caixa é o banco que mais faz convênios com os municípios. E exatamente daqui a um ano, nós vamos ter o quê? Eleições municipais. Então, vários dos candidatos a prefeitos que estão tentando reeleição, talvez vão precisar de um apoio na Caixa para conseguir firmar um convênio, para conseguir assinar algum repasse para suas cidades. Então, essa posição de presidente da Caixa é estratégica para o poder político do próximo ano. Vocês já observaram a diferença de tratamento por parte da imprensa? Quando o Lula faz um acordo com o Centrão e quando o Bolsonaro fez um acordo com o Centrão? Os senhores conseguem observar essa diferença? Como que para o Lula tá tudo ok, tá tudo bem, vambora, é isso aí mesmo, o Brasil tem que crescer. E na época do Bolsonaro eram os acordos espúrios que aconteciam, que era tudo uma questão de esquema. Então é a leitura. E hoje é diferente. Mas, William, nesse caso específico, o Lula está sendo bastante criticado. E está sendo criticado inclusive muito agora, também. Aqui na mesa. Aqui na mesa. E principalmente exatamente. Pela própria Vamos fazer um comparativo? Vamos fazer um comparativo? A própria esquerda tem criticado Vamos muito o Lula. Vamos pegar o momento em que o Bolsonaro estava nomeando os cargos e o momento em que o Lula está nomeando. Mas vamos lá, desculpa entrar nessa discussão, mas o Bolsonaro nomeava falando que nunca ia fazer. E o Lula nunca falou que não ia fazer. Talvez esteja aí a diferença, ou estou enganado.
Entendi. Não, eu falo no jeito de debater, talvez. Mas não quer dizer que um dos dois não tem que ser Júnior tem criticado. Os dois razão. têm que ser criticados igualmente. Diga, Isso Mauro. que é... Eu só queria colocar uma Não coisa se dá. que Pera aí, Rita, só um minutinho. O Malco vai, depois você vai. Não dá para, neste momento, defender ainda que o Bolsonaro era um governo técnico, que não fez a negociação. O próprio William fala de vários exemplos e reconhece que o Bolsonaro começou o seu governo dizendo que não cederia essa lógica e, no final, acabou completamente rendido ao Centrão. Não podemos esquecer das emendas secretas, do orçamento secreto, que era o artifício que ele tinha para poder negociar com essa turma. E agora, sem mais, as coisas ficam mais claras, pelo menos a gente sabe o custo, e o custo é alto. Olha só, nós perdemos representante das mulheres, perdemos a Caixa, aumentamos o poder para alguns grupos fazer política, como diz o Marcelo, aumentamos o poder de captação de dinheiro, de sequestro do dinheiro público por quem faz parte do Centrão. Agora, não podemos nominar, falar que é culpa do presidente, que é de Dilma 1, Dilma 3, Lula 1, Lula 3, porque isso é uma bobagem. O que nós temos que falar é que o nosso sistema está corrupto. Corrupto por quê? Porque empodera demais o legislativo. E ao fazer isso, os outros poderes ficam reféns dele. Isso precisa ser mudado. O Centrão não pode continuar com o poder que está. Caso contrário, independente de quem será o presidente, o resultado é sempre este. Mais corrupção, menos governabilidade, menos política e, por que não dizer, menos governos técnicos. Diga, Rita. Olha, quem começou com mensalão, petrolão, isso aí não tem nada a ver com o PL ou com partidos de direita. Quando eu falo de governo técnico, de capitalismo de Estado e capitalismo de mercado, é o viés do governo. O governo Bolsonaro se pautou por tentar entregar menos Brasília e mais Brasil. Foi um governo voltado para melhorar as condições de trabalho da iniciativa privada. O protagonismo do crescimento era entregue à iniciativa privada e o governo trabalhava para melhorar as condições para que as empresas brasileiras lucrassem, para que o comércio internacional saísse aí vendendo produtos brasileiros através de acordos comerciais. E o o capitalismo de Estado, a la China, a la Rússia, aquele que está com a cara agora de Brasil, é aquele que quer empoderar partidos políticos, é aquele que quer corromper as empresas públicas. As empresas públicas foram totalmente preservadas, os ministros eram técnicos, nós tivemos uma Tereza Cristina, um Paulo Guedes, um Tarcisão. É completamente diferente o objetivo. O objetivo de um governo que se pauta pela liberdade econômica é fortalecer as empresas e as famílias. Menos dinheiro na mão do Estado e mais dinheiro na mão das pessoas e das empresas. O governo político quer saquear a sociedade através de impostos. Ele tem fome arrecadatória. E aí que está a inversão. O governo político que está aí negocia sim, negocia cargos e negocia poder e dinheiro para partidos e políticos. Acho que é isso, né, turma? A discussão é boa, me parece que tem lados aí nessa história, mas eu preciso rodar essa pauta aqui